A paz do Senhor, igreja. Amém. Vamos dar início a mais um culto nesse momento. Tem um pessoal ainda que está chegando, mas nós já vamos começando aqui. Pedir já para a igreja se colocar em pé, amém? Para a gente estar fazendo uma leitura de um texto bíblico. E aí eu vou pedir já para o pessoal da mídia estar colocando aqui para a gente. Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 7. Romanos 5, a partir do versículo 7. Diz assim: porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque, se nós, sendo inimigos, somos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Amém. Glória a Deus. Quando a gente pensa no Evangelho, quando a gente pensa na nossa vida, na nossa conduta cristã, a gente pensa até no termo religião. É o religare, significa se reconectar, se ligar novamente ao Criador, a Deus, né? E isso é o que a Bíblia nos conta, é a história de amor da Bíblia, que é sobre reconciliação. É o pecador que rompeu com o Deus perfeito, mas o Deus perfeito foi lá e por sua eterna bondade nos tomou de volta para si. Aleluia. Então nós pecadores temos sempre um amanhã, temos novamente o sol que nos ilumina depois da noite de trevas. Amém? A Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nossos pecados não são maiores que nosso Deus. E que possamos, nesta manhã, adorar o nome dEle, porque o seu sangue, lá na cruz do Calvário, nos redimiu. Amém? Glória a Deus. Que nesta manhã você possa louvar o nome do Senhor e que você possa abrir seu coração verdadeiramente e meditar naquilo que você está cantando, naquilo que você está clamando. Amém? Cante conosco nesse momento, que nada além do sangue de Cristo pode nos salvar. Glória a Deus. E meditar naquilo que você está cantando, naquilo que você está clamando. Amém? Cante conosco nesse momento, que nada além do sangue de Cristo pode nos salvar. Glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por isso. Onde ouça tua voz, fala
está ouvindo a palavra. Deus abençoe a igreja, amém? Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Vamos meditar na palavra de Deus. E eu quero, nessa manhã, ler alguns textos e comentá-los. Ler alguns textos e comentá-los. Bom, eu quero voltar a tocar no assunto sobre a nossa vida com Deus. Nossa vida particular com Deus. E algo que eu vai e vem, a gente precisa, aliás, não só eu, nós precisamos pensar como Deus nos vê, como Deus nos enxerga, para além do fato que somos pecadores, claro, para além desse fato que nós somos pecadores, mas como cristãos, como aqueles que confessam o nome de Cristo e que se declaram nascidos de novo, regenerados. E isso é muito sério. Eu digo para os irmãos, eu respeito, irmãos, as teorias teológicas, eu respeito as divergências de pensamento, mas eu acredito que todo cristão verdadeiramente salvo, que ele realmente foi alcançado pela graça, ele não aceita viver sua vida de qualquer jeito. Mesmo para quem é o maior dos calvinistas. Se você conversar com um dos maiores dos calvinistas, agora estou falando da teologia, calvinismo é uma teologia, que crê no salvo, uma vez salvo, salvo para sempre, que é impossível que alguém receber a salvação a perca. Se você perguntar para o calvinista, e qual a maior marca de alguém que realmente acredita que foi alcançado por essa salvação? Ele vai dizer, o calvinista, ele vai dizer o seguinte: o verdadeiramente salvo, ele não consegue permanecer no pecado. É a marca de que realmente a graça o alcançou. O calvinista que fala assim, não, eu sou salvo pela graça e vou do jeito que vou, de qualquer jeito chego lá, o calvinismo dele, até o calvinismo dele é falso. Teologia falsa, porque não se sustenta nem no argumento calvinista. E o arminiano, que é a ideia, aquele cristão que usa uma teologia para dizer, não, uma vez salvo não é salvo para sempre não. É possível cair da graça, é possível regressar, é possível sim, se não tomarmos cuidado, perdermos a salvação. Até o arminiano, ele vai dizer o seguinte, então, por isso, devemos buscar todos os dias a santificação. Então, independente se alguém é mais calvinista ou é mais arminiano, que não é o nosso caso aqui na IBF, a gente nem liga muito para essa coisa. Uma coisa a gente olha para as Escrituras. E as Escrituras, elas nos afirmam que aquele que é nascido de Deus, ele tem a mentalidade transformada. E ele vai mudando a sua atitude de tempo em tempo, de fé em fé. Ele vai se aprimorando, porque o que age nele é o Espírito Santo. Ele não se conforma com a vida de pecado. Ele não se conforma em viver de qualquer jeito. Então, o meu chamamento nesta noite
para toda a igreja não é para perguntar quantos cultos você veio. Não é para perguntar que nota eu dou para a sua voz no louvor. A pergunta que eu faço nessa manhã é: você é salvo? A pergunta é: você entrou por essas portas nesse domingo, mas se você tombar daqui a pouco com um infarto fulminante, as portas do céu estarão abertas para você entrar? Cara, essa devia ser a minha e a sua maior preocupação. É tolice pensar numa graça barata, irmãos. É tolice achar que, como Paulo disse em Romanos 5, aonde abundou o pecado, superabundou a graça, mas é tolice não ler a sequência do texto. Porque essa parte é bonitinha. Essa parte onde abundou o pecado, superabundou a graça, a gente pega e fala: olha aqui, ó. Mas a gente tem que continuar lendo o texto. E o que Paulo diz depois é o seguinte: então o que diremos? Vamos fazer o pecado abundar para que então superabunde a graça? Ele fala: de modo nenhum. Porque nós já morremos para esse mundo e viveremos em Cristo Jesus. Nós não vivemos mais como antigamente, nós nascemos de novo, nós morremos e não viveremos mais na vida de pecado. Então não adianta ler uma parte do texto, não ler o resto. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero trazer uma reflexão hoje para nós, nessa manhã, falando sobre isso. Quando eu verdadeiramente sou cristão, e quando eu sou apenas um religioso, eu gosto dessa palavra, assim, usar o termo religioso, no sentido de prática da religiosidade. Então, eu quero ler aqui alguns textos e eu quero fazer uma meditação com os irmãos. E é importante porque cada um vai dar conta da própria alma. Se alguém aqui tombar morto e chegar lá e não entrar no céu, não entrar na presença de Deus, eu vou usar o termo céu, irmão, mas você pode usar vida eterna, presença de Deus, o que você quiser. Eu estou falando da eternidade com Cristo. Lógico que lá na frente tem um juízo final, tem tudo isso ainda. Lá para frente, quando Jesus voltar, né, tudo bem. Mas o estado que você morre agora é o estado que você permanecerá para toda a eternidade. Não existe salvação pós-morte. Aceitar Jesus pós-morte. Isso não existe, irmão. Isso não é bíblico. A carta aos Hebreus diz que ao homem compete morrer uma única vez. Após isso, aguarda o juízo. Não tem outro jeito. O estado que você partir agora é o estado eterno que você estará na presença de Deus. E alguém diz: está longe de eu morrer. Para morrer, basta estar vivo, querido. É uma lógica. E eu não estou aqui pregando porque alguém vai morrer. Espero que não. Mas eu estou pregando para dizer para você que a nossa alma tem um valor maior do que todas as coisas dessa terra. Porque essa terra é o seguinte: o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. A falta de dinheiro pode acontecer hoje, amanhã você pode receber mais do que hoje. Uma desilusão amorosa pode acontecer agora, mas amanhã você pode encontrar o grande amor da sua vida. Estou falando para os solteiros aqui. Tem irmão casado que já fica: eita, sério? Não, o amor da sua vida você já achou, sem vergonha. Você já achou. Eu estou falando para os solteiros, ok? E aí assim, essas coisas são passageiras. Pastor Vioto pregou aqui na quinta, sobre o final glorioso de todo salvo. É que o cego, leu isso na palavra, o cego na vida eterna com Deus vai enxergar.
O surdo na entrada triunfal na Nova Jerusalém vai ouvir a voz do Senhor. O mudo que ficava só na igreja assim, quando ele entrar, aleluia, com seu corpo glorificado nas regiões celestiais, ele vai abrir a boca e vai dizer bem alto o que ele nunca pode dizer aqui, ele vai dizer para toda a eternidade: glória a Deus. Então a luta que você passa aqui, seja ela qual for, ela é passageira, mas eu estou pregando agora para você zelar pela tua alma, porque o estado pós-morte é eterno. Misericórdia de nós, Jesus. E se nós entrarmos num portão celestial e formos barrados, opa, aqui não é teu lugar. Teu nome não está no livro da vida. Nessa hora não vai adiantar dizer: o pastor não me ensinou direito. Ou a minha mulher me fez ficar nervoso e pecar. Ou então, a minha mãe está louca, a minha mãe me dava trabalho, por isso eu não andei direito. Nada disso será desculpa. A palavra de Deus diz assim: do que se queixa o homem, a não ser dos seus próprios pecados. Não é pecado do outro, é dos seus próprios pecados. Você não será condenado, meu irmão ou minha irmã, pelo meu pecado. Se você acontecer de um dia perder a sua salvação, será pelo seu próprio pecado. E não porque você não é pecador em essência, mas porque não entendeu que é arrependimento para entrar no reino de Deus. Aliás, a grande proclamação do reino de Deus não é venha como está, entre como está, mas é assim, ó: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependimento não é remorso, tá? Ai, não devia ter feito isso ontem. Ai, eu não devia. Ai, aí semana que vem faz de novo. E chora, e faz de novo, e chora. Arrependimento bíblico é: eu não faço nunca mais. Fiz e não faço mais. Arrependimento é mudança de conduta completa. E a Bíblia diz, irmãos, que sem arrependimento não há como seguir a Cristo. Em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 2, depois da descida do Espírito Santo, o Pedro, ele fica cheio do Espírito Santo, e ele começa a pregar para aquela multidão que estava lá, dizendo: o Cristo vocês crucificaram, Ele é o Senhor da glória, e tal, e Ele que veio, e os profetas falaram dele. Pedro começou a pregar. Quando eles ouviram a palavra de Pedro, o Espírito Santo tocou no coração deles, e nós ouvimos aqui, na quinta-feira também, que é o Espírito Santo que converte. Louvado seja o nome do Senhor. Mas sabe o que aconteceu? Eles disseram assim: o que faremos então para alcançarmos de Deus a misericórdia? E Pedro disse: arrependei-vos. Arrependei-vos. E cada um de vocês sejam batizados, e assim recebereis o dom do Espírito Santo. Não tem evangelho sem arrependimento, só que arrependimento não é remorso, arrependimento é mudança de vida. Não tem, irmão, vamos arrumar um jeitinho na nossa teologia de pôr as pessoas no céu. Eu posso mandar todo mundo para o céu. Deus colocar as pessoas no céu é outra história. E eu quero aqui meditar com vocês. Quando eu sou um verdadeiro cristão e não religioso? Quando os meus pecados me incomodam. Quando os meus pecados me incomodam, significa que eu estou no caminho certo. Eu não estou em conformidade com eles, eu quero me libertar deles. E eu sei que eu sou carente de Deus. E não me resta outra coisa, senão nas minhas orações, derramar as lágrimas diante do meu Senhor, pedindo que Ele tenha misericórdia da minha vida.
Eu espero que os irmãos façam isso. Se você não faz isso, tem alguma coisa errada com você. Pastor, apontando o dedo. Não estou apontando o dedo, estou pensando na tua alma. Eu estou pensando na minha alma. Se nós não orarmos clamando a Deus pelas misericórdias dEle e inclinarmos o nosso coração, tem alguma coisa errada conosco. Eu quero pedir para o pessoal da mídia colocar ali na tela, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 9. Jesus ensinando. Ele disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos. Olha, irmão, crendo que eram justos. Olha o perigo aqui, você está entendendo? Eu sou calvinista. Ou então sou arminiano fervoroso. A pior coisa que tem é crer que é justo. Não, irmãos, que Deus nos faça enxergar os nossos próprios pecados. E Ele faça com que a gente enxergue as nossas próprias injustiças. E isso nos leve a ter um coração quebrantado para clamarmos diante dEle dia e noite as misericórdias. Não há salvação sem isso, querido. Não há salvação sem isso. E eles desprezavam os que eles achavam mais pecadores. Os fariseus, os religiosos. Próximo versículo. 2 homens subiram ao templo a orar. Isso é Jesus ensinando, hein? Isso aqui é Jesus ensinando. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era religioso. E os 2 subiram para o templo, né? E aí, o outro era publicano, diz o texto, pecador, né? No olhar do judeu. Próximo. Aí o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Eles são roubadores, são injustos, são adúlteros. Nem ainda como esse publicano aí, ó. Esse pecador miserável aí. Próximo versículo. Ele vai dizer assim: eu jejuo 2 vezes na semana, dou dízimo, canto no louvor, prego na igreja, cuido do ministério de crianças, sou líder de jovens, sou o melhor guitarrista da igreja, sou o melhor baterista, eu toco no teclado, sim, esse sou eu, aleluia, glória. Eu sou da mídia, eu sou o diácono, eu sou sei lá o quê. Sou o presidente da diretoria. Tá. A gente fica achando que o que a gente faz vai mudar na essência quem somos. Não, não muda. E Deus quer trabalhar na nossa essência, meus irmãos. Porque o que fazemos aqui é apenas para serviço do reino de Deus. Mas a nossa salvação é algo muito particular. Próximo versículo. O publicano, porém, olha a atitude do publicano. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem queria levantar os olhos para o céu. Ele pensou: Deus está num trono. Então ele dizia assim: Senhor, eu não tenho coragem nem de olhar para o céu. Sentindo o seu pecado, sentindo a sua limitação, sabe? Diante de um Deus tão santo. Você entende que aquele que está entre nós hoje é santo, santo, santo. E ele não ousava nem levantar os olhos para o céu, mas ele batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Meu irmão, que todos os dias,
Preste atenção. Não seja em nossa boca a oração do fariseu, mas todos os dias você procura um cantinho na tua casa, um cantinho no teu carro, um cantinho em algum lugar, e faça essa oração dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque se não for tua misericórdia, eu estou perdido, Senhor, e se entregue ao Senhor. E aí o próximo versículo, por favor, versículo 14, Jesus dizendo agora, olha isso: digo-vos que este aí desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha diante do Senhor, será exaltado. Oh, irmãos, muitos de nós, muitas vezes, caímos no pecado de nem sequer procurar Deus para conversar. Eu vou pedir para o pessoal da mídia colocar também 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, por gentileza. Olha o que o texto diz: orai sem cessar. Bem simples, né, o versículo: orai sem cessar. Algumas traduções vão dizer assim, vão colocar assim: orai continuamente, constantemente. Irmão, que a gente possa procurar Jesus, porque a gente preza tanto pela amizade dele. Será que algum dia você fez a experiência de dobrar o joelho para falar com Jesus sem pedir nada para você? Só para ajoelhar e falar assim: Senhor, eu vim aqui hoje, não falar do que eu preciso, que o Senhor sabe. Mas eu quero hoje falar o como eu quero te amar. E começar a falar para ele: sabe, o Senhor é tudo para mim. E o Senhor é o meu melhor amigo. E eu sei que até nas horas das minhas lutas, quando ninguém está, o Senhor está. E começar a dizer para ele: obrigado por morrer por mim na cruz do Calvário, Senhor. Por perdoar os meus pecados. Por limpar as minhas vestes. Por encher a minha vida com o teu Espírito. E começar a dizer como eu te amo. Como eu quero te glorificar, te exaltar. Eu quero te amar, Senhor. Eu quero, Senhor, te buscar. Eu quero viver a vida para a tua glória. Eu quero viver para o seu nome ser engrandecido. Eu quero todo dia, Senhor, ter um momento de comunhão com o Senhor. Você já pensou você não passar um dia sequer sem procurar o teu amigo chamado Jesus? Quando Jesus for mais importante do que as suas bênçãos, quando Jesus for mais importante do que você precisa, quando Jesus for mais importante do que qualquer pedido que você faça, aí você entendeu o Evangelho e você está entendendo o que é o reino de Deus. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Misericórdia daqueles que o único dia que lê a Bíblia é no culto. Misericórdia daqueles que a única oração que faz é numa quinta noite ou num domingo de manhã, mas não tem motivos e momentos de falar com o Senhor. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Porque o amigo das vossas almas vos chama, e ele quer fortalecer você espiritualmente. Espiritualmente. Ele quer pôr por terra nosso pecado, nosso orgulho, nossa vaidade, e só uma comunhão com ele poderá fazer a gente viver essa verdade. Oh, meu irmão, que a gente possa buscar mais o Senhor, clamando por sua misericórdia, falando para Ele dos nossos pecados, pedindo para Ele: Senhor, eu acho que eu sou meio orgulhoso, hein? Tira de mim. Senhor, eu acho que eu sou meio preguiçosão, hein? Tira de mim. Senhor, eu acho isso. Senhor, eu tenho visto isso. Senhor,
cura minha mente, cura minha ferida, cura meu trauma, tira a raiva, tira o ódio, tira o rancor. Senhor, me ensina a perdoar, me ensina a amar. Senhor, eu quero viver de um jeito que te agrade, não porque eu quero mostrar isso para a igreja, mas porque eu quero entrar no céu. É a tua alma que nós estamos falando aqui. É da minha alma que nós estamos falando aqui. Eu quero ainda ler com vocês. Eu quero ler ainda com vocês aqui. Mais alguns textos para finalizar. Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, isso aqui é a palavra de Deus viva, eficaz, inspirada pelo Espírito Santo, inerrante e infalível. Eu creio na palavra do Senhor. Se a palavra disse sem santificação ninguém verá Deus, eu acredito que eu possa me santificar. O que é santificar-se? A ideia de separar-se, consagrar-se ao Senhor. Eu santifiquei meus lábios, eu santifiquei a minha mente, eu santifiquei o meu coração, ou eu busco a santificação no Espírito. E é por isso que eu falei de oração. Por que eu falei de oração? Porque ninguém é santo com a própria força, meu irmão. Ninguém fala assim, você é santo! Ah! Não, você é santo quando você aprende a orar, dizendo, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Aí Deus te visita, o Espírito Santo te enche, e Ele te ajuda a buscar a santificação. É um processo. E quantas pessoas não estão nem aí com a santificação? Fala sério. Quantas pessoas, irmãos, e que Deus tenha misericórdia de mim, e que Deus tenha misericórdia da gente, não vive, Ele sabe que Ele não vive isso. E eu quero dizer uma coisa, não vamos desprezar as coisas preciosas que recebemos do Senhor. Não vamos desprezar as coisas maravilhosas que recebemos do Senhor. Eu quero ler ainda com vocês, a santificação é importante, vida com Deus, fugir de todo mal. 1 Tessalonicenses, por favor, capítulo 5, versículo 22. Abstende-vos de toda aparência do mal. Algumas traduções vai dizer assim, vai colocar assim, vão colocar assim, fugir de todo tipo de mal. Então, que a gente possa fugir de tudo aquilo que reflete o mal, aparenta o mal. Que a gente fuja disso, fala, não, isso não é de Deus. Tem até uma mensagem para os jovens, hoje os jovens dirigiram o culto de missões, né? Presta atenção vocês aí, principalmente na área sexual. Principalmente. A adolescência, a juventude, ela nos traz um fogo, e aí não é o fogo santo que eu estou falando, né? O fogo da carne, o fogo da paixão, os desejos. Jovens, se cuidem. Vocês são templo do Espírito Santo. Eu quero ler isso aqui, ó. 1 Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Coloca para a gente, por favor. Segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Novo Testamento, tá? Glória a Deus. Isso. Foge também dos desejos da mocidade. Segue a justiça. Segue a fé. Olha isso. Segue o amor, a paz com os que com um coração puro
uns coração purificado, invocam o Senhor. Jovens, prestem atenção vocês, escutem bem. Vocês não foram chamados para ser como o mundo. Vocês foram tirados do mundo. O reino de Deus já veio para vocês. E em breve vocês irão para o reino de Deus em plenitude e glória. Fogem ou fujam do desejo da mocidade. Aliás, ele fala desejos, que não é um desejo, são vários desejos. A hora que bater aquela coisa, você precisa conhecer a palavra, por isso é importante de conhecer a palavra de Deus, jovem. Preste atenção, você não pode viver o que você não conhece. Igreja, é importante conhecer a Bíblia, porque vocês não podem ser influenciados por aquilo que vocês não conhecem. É tão verdade isso que o próprio Jesus disse em João capítulo 8, tem um registro, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Não tem como viver na verdade se não conhecer a verdade. Não tem como conhecer a palavra de Deus. Aliás, não tem como viver a palavra de Deus se não conhecer a palavra de Deus. Mas uma vez conhecendo a palavra de Deus, coloque em prática a palavra de Deus. Santifiquem as vossas vidas. Glorifiquem a Deus. Outro dia nós pregamos aqui algo, não sei se vocês lembram, sobre os textos, principalmente ali no Antigo Testamento, né? Quando Deus olhava para o templo em Jerusalém, onde tinha os cultos, e Deus olha e diz assim: fechem as portas, cessem com a música, não me ofereçam mais sacrifícios, porque eu não quero mais o culto de vocês. Você já pensou, irmãos? Isso é terrível. Isso é terrível. E por que isso? Porque a vida deles não era uma vida de dedicação. O Senhor vai dizer assim: eu tenho visto o que vocês têm feito. Vocês vêm no culto, fazem sacrifícios a mim, mas no caminho vocês não têm praticado a justiça e a misericórdia. Ó. Ele diz assim: os órfãos passam fome, as viúvas são abandonadas, e vocês vêm aqui no meu templo fazer culto para mim. O lábio de vocês está cheio de mentira e corrupção, mas vocês vêm aqui fazer culto para mim. Fecha, porque eu não quero mais ouvir o culto de vocês. Isso significa o que, irmãos? Que Deus está dizendo o seguinte: vocês têm uma vida religiosa, mas vocês não têm nada comigo. Honram com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Preste atenção, toda a igreja. Toda a igreja. Que o seu coração esteja perto do Senhor. Que o seu coração esteja perto do Senhor. E eu vou finalizar, irmãos. Vou finalizar que a minha alegria seja maior quando eu tenho a certeza de que meu nome está no livro da vida. É o texto que eu vou ler que vocês já conhecem. Por favor, Levi e João Lucas, coloquem na tela para a gente, por gentileza, Lucas capítulo 10, versículo 19 e 20. Jesus dizendo para os discípulos assim, ó: eis que eu vos dou poder. Olha isso, vos dou poder para pisar serpentes, para pisar escorpiões. E aqui, irmãos, ele está falando, não é no sentido só literal.
Porque para pisar um escorpião, você não precisa ser crente, não é verdade? Aliás, tem os irmãos aí que vê barata, já sobe na mesa. Não é verdade? Tem uns que não tem poder nem de pisar a barata, né? Apareceu a barata, as irmãs saem correndo. Sai, fala a verdade. É horroroso, não é? Você entrou numa barata. Agora, irmão, não faça isso, pelo amor de Deus. Fique com medo, mas mantenha a postura. Segura o medo. Fala, onde está essa barata? Ainda que você não faça nada. Mas fica ali. Sustenta. essa masculinidade, né? Pastor machista. né? Mas segura. Mesmo que você queira gritar. Segura. Não, fica firme ali. Peraí que nós vamos matar ela. Então, calma, amor. Nós temos que pensar como é que vamos matar a barata. Calma. E ali por dentro, morrendo de medo da barata. Então, tem alguns que não vão pisar nem escorpião, se não consegue pisar barata, né? Mas você não precisa ser crente para pisar escorpião. Ou qualquer ateu, assim, que não crê em Deus, crê em nada, Bíblia é conto de fadas, é folclore. Ele vê um escorpião na casa dele e fala, é um escorpião? Plá! Ele esmaga o escorpião ali. Não precisa de ser crente para matar o escorpião. Para pisar serpente já tem que ser macho. né, pastor Vildo? Para pisar serpente já tem que ser bem macho. Mesmo. Ou uma mulher de fibra, né? Uma mulher de fibra. A Gi mesmo, lá em casa, se aparecer a serpente, a Gisele pega assim, ó, dá na cara dela, assim, sou mulher de fibra. Mas assim, mas aqui Jesus está falando de toda a força do inimigo, olha lá, e toda a força do inimigo. Ele está falando no sentido espiritual, ele está falando nas lutas da vida, onde Satanás é representado por coisas mortíferas, que podem te levar à morte, que podem te causar dor. Presta atenção, coisas que podem te levar à morte, coisas que podem te colocar medo. O diabo faz isso, o mundo faz isso, traz morte, traz medo, traz dor. O que o Senhor está falando é isso, eu enchi vocês com a minha presença e eu dou poder para vocês vencer essas coisas. Olha que coisa tremenda. E nada vos fará dano algum, espiritualmente falando. Próximo versículo. Mas aí Jesus diz, porém, olha que Jesus fala, e é aqui que é maravilhoso. Porém, não vos alegreis porque vos sujeitam, ou se vos sujeitam os espíritos, os demônios, ou qualquer força do inimigo. Mas alegrai-vos antes, prioritariamente, que a sua prioridade seja em saber, olha lá, que o vosso nome está escrito nos céus. Irmão, eu não sei se você gosta de me ver pregando, não sei, talvez alguns não gostem, mas é a palavra de Deus. Eu não sei se você gosta do meu estilo de pregação, não sei, eu não faço ideia. Mas eu louvo a Deus por você estar aqui, me ouvindo. Mas eu quero dizer para os irmãos que ainda que eu fosse o maior dos eloquentes pregadores, ainda que eu falasse de modo que vocês falassem, nossa, é um Spurgeon II, é um príncipe dos pregadores do século 21. Ainda assim seria uma desgraça para mim não ter o meu nome escrito no livro da vida. E eu quero dizer para vocês, irmãos, eu prego com alegria sim, porque eu fui chamado para pregar a palavra de Deus. Eu sei que os irmãos louvam aqui com alegria sim, porque vocês foram chamados para dar um louvor perfeito ao Senhor. Eu sei que quem trabalha com a criança e ensina para ela a palavra de Deus é maravilhoso sim, porque é honroso ensinar a criança no caminho que deve andar. Eu sei, meus irmãos, que é maravilhoso os jovens estarem aqui, é maravilhoso a diaconia servir a igreja e servir o Senhor, e é maravilhoso mídia, é maravilhoso isso, aquilo, vários ministérios, mas irmãos, a maior alegria da gente é porque nós temos comunhão com Cristo.
É porque nosso nome está escrito no livro da vida. E a maior alegria é que e se eu tombar hoje, essa Bíblia impressa fica, esse microfone fica, essas coisas ficam, mas a minha alma estará eternamente com o meu Salvador, Senhor dos senhores, Rei dos reis, para toda a eternidade. Que você seja um crente mais do que um religioso. E que você se preocupe como é que está a tua alma. Mais do que a nota que eu te dou. Mais do que a nota que você pode me dar. Se preocupe com o que é que Deus está pensando da tua alma. E viva a amizade com Jesus. Porque é para isso que Ele vos chamou. Vos chamo não só mais de servos, que trabalham no meu reino. Servos trabalham para mim. Servos fazem a obra. Servos pregam, servos evangelizam, servos louvam, servos fazem diaconia. Servos são servos. Mas eu não vos chamo mais de servos. Eu vos chamo agora de amigos. Porque eu quero revelar as grandezas do Pai Celestial para vocês. Você pode orar? E eu quero que você ore pela tua vida. Essa pregação é tão, assim, ela é plural, ela é coletiva, mas é para você. Sim, é para você. Que você possa falar assim, eu quero viver uma verdade contigo todos os dias. Porque mais do que entrar pelas portas da IBF, eu quero ter os portões dos céus abertos para a minha vida. Não tira, Senhor, o teu nome dessa casa, Senhor. Não tira, Senhor, o nome, Senhor, de ninguém escrito no livro da vida. Senhor, abençoa esta igreja. Faz de nós verdadeiros discípulos, discípulas de Cristo. Que a gente possa viver, Senhor, uma vida de oração, de comunhão, Senhor, de vida, de fé, de santificação, Senhor. Eu oro pela minha alma, mas eu oro pela vida de cada um dos teus filhos, cada uma das tuas filhas que aqui estão, Senhor. Jesus, que essa palavra não seja uma palavra de ofensa, mas que a palavra pregada seja uma palavra hoje, Senhor, de ânimo, uma palavra de despertar espiritual, Senhor. Seja uma palavra de fortalecimento para aqueles que creem na tua palavra, Senhor. Quebranta corações duros, Senhor, para que possa salvar. Fortalece os nossos jovens, Senhor, santifica os nossos meninos, as nossas meninas, Senhor. Senhor, tem gente aqui que frequenta a igreja, mas nem sabe o que é a tua presença. Mostra a tua presença a eles, Espírito Santo. Renova dons da língua, Senhor. Dá dons, Senhor. Renova espiritualmente, Jesus. Porque sem ti nada podemos fazer. É o Senhor que converte. É realmente o Senhor que faz a obra. Nenhuma pregação nossa poderia arrebentar, poderia, como teu servo pregou na quinta, e é verdade, nenhuma grande exegese, nenhum grande conhecimento poderia, Senhor, tocar uma alma, mas o teu Espírito pode. Converte corações, mesmo que, ainda que batizados, ainda que frequentantes da igreja, converte corações. E santifica as nossas vidas. Eu te peço em nome de Jesus, para que possamos entrar no lar celestial que o Senhor preparou para aqueles que te amam e para aqueles que guardam os seus mandamentos. Para aqueles que te amam e para aqueles que guardam os seus mandamentos. Porque o Senhor disse, o Senhor falou, se vós me amardes, verdadeiramente guardareis os meus mandamentos e serão os meus discípulos. Assim seja, para a honra e glória do teu nome, Jesus de Nazaré, para a honra do Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Palavra de Deus nessa manhã. E eu quero dizer uma coisa. Antes de qualquer pregador pregar,
A palavra de Deus fala com ele primeiro. E se eu preguei para vocês nessa manhã essa palavra, porque ela me impactou profundamente. E eu peço a Deus que ela também traga impacto na tua alma. Em nome de Jesus. Amém? Devemos buscar ao Senhor enquanto podemos, enquanto vivemos. Por isso existe a igreja. É um lugar onde pessoas se unem para juntos buscarem ao Senhor em oração, em comunhão, em adoração, num culto coletivo, onde também meditamos e aprendemos a palavra dele, a palavra de Deus. Convido você a estar conosco na Igreja Batista Fraternidade, aqui na Avenida Pauliceia, número 1200, sobre loja, Caieiras. Cultos aos domingos, às 9h30 da manhã e às quintas-feiras, à noite, às 8 horas. Venha participar conosco. Também temos outras atividades, como grupo de jovens, mulheres, homens, crianças. Também temos reunião de oração. Venha conhecer mais sobre o nosso trabalho e venha buscar o Senhor conosco. Precisamos dele, precisamos de Jesus. Deus te abençoe. E ela é a maior em conteúdo missiológico do Brasil. É neste lugar onde nós avançamos nas pesquisas e nas reflexões sobre aquilo que nós aprendemos em sala de aula. Hoje, o campus da FTSA conta com 32 mil metros quadrados, sendo 7 mil metros de área construída. Este é o lugar que nos acolhe e que permite que homens e mulheres possam estar juntos em comunhão e aprendendo mais sobre o reino de Deus. Muitos dos conteúdos oferecidos de forma online são gravados por nossa equipe em locais como este, o estúdio da FTSA. Isso permite que estudantes de vários estados do Brasil e de outros países acessem as videoaulas com qualidade de som e imagem. E se você quer mais informações sobre nossos cursos, seminários, palestras, é só acessar o nosso site, ftca.edu.br, e ficar por dentro das novidades.
FABAPAR, cursos reconhecidos pelo MEC com excelência e profissionalismo, como o mestrado profissional em teologia, o bacharelado em teologia EAD, o bacharelado em teologia presencial e também as pós-graduações e cursos livres 100% online. Saiba mais em nosso site. Vem pra FABAPAR!